sem um som de insetos, sem um som de cães latindo ou até mesmo de pessoas. Era uma noite silenciosa em que nada podia ser ouvido. E lá estava ele, Ryu, estava jogado ao chão todo surrado depois de apanhar de capangas. Uma pessoa reluzente aparece dizendo a ele que ele deveria brilhar assim ao céu, como as estrelas, por exemplo, que um dia eles iriam se encontrar. E esse dia... Pois bem, talvez isso teria acontecido, não é mesmo? Tempos depois, em uma academia de boxe, o gênio da porradaria que tava treinando, né? Conhecido como o gênio da porradaria por quê? Vai dar uma olhada, ó, soco bem na boca. Pum. A rapaziada que tava em volta ficou impressionado com ele, até perguntam quem aquele moleque lá, será que é o tal do garoto que é chamado de gênio da porradaria que o mestre havia convidado pra academia? Pois é, falaram que ele conhece o mestre, será que é verdade o que ouviram por aí? Ele ouviu também que ele estava viajando pelo mundo para encontrar o último lutador para ser chamado, mas não pensou que ele viria à sua academia assim do nada. Esse daqui é o carequinha conhecido como Calvo, pois é, o treinador lendário que ascendeu os 5 lutadores ao patamar de campeões mundiais, o chamado K, só K mesmo. Enquanto olhava ali, os figurantes até tomaram uma bronca, né, do seu chefe, dizendo pra eles parar de ficar olhando e treinar. E tome um socadão bem no dente, filho. O gênio da porradaria se esquivava do seu oponente como se não fosse nada, soco direito, soco de esquerda, mas ele desviava. E quando voltava pro canto com outro soco, um maluco tomava na boca de brincadeira. O professor achou até interessante o que o garoto estava fazendo, pois é chamado de gênio da porradaria. Quase nocauteou o seu oponente, ou nocauteou, essa cara aqui não ganha ninguém não. Aluno e treinador do gênio porradeira aqui diz que aquele é o cara de quem ele falou, o chamado Ryu Beat. Eles fazem 2 semanas que estão ali treinando mais ou menos. E aí, o que o nosso treinador mestre K achou dele? Nada. O figurante que tava lutando contra ele, plaque de seu idiota e tome no meio da cara, meu compadre. Você achou que ia acertar em mim? Pode esquecer, o figurante nem entendeu o que havia acontecido. Tentou dar uma investida ali, mas foi surpreendido com um soco na boca. O treinador, que estava só observando até o então, percebe que o garoto só estava brincando com ele. Ele não pode ver a sua verdadeira habilidade daquele jeito, se ele ficar brincando com o seu oponente. Daí o treinador diz em alto e bom som que ele quer ver o garoto lutar contra o mais forte da academia. Pera aí, treinador, você quer que ele luta contra o mais forte? E o cara mais forte da academia, ou até considerado, estava arrumando a sua luvinha, preparando-se para cair na porrada. Quando de repente ele foi chamado, que o mestre havia o chamado para poder cair na porrada com um aluno chamado Yuki Baeki, deixa do quê? Qual é o nome dele? E esse aqui é o monstro, tá? E esse chamado de Shio tem 26 anos, 75 quilos, classificação nacional de pesos médios, no 3º lugar. Esse cara aqui é bom de briga. Até pergunta se por acaso o treinador tava procurando ele, o treinador fica até impressionado, pois aquele cara deve ser meio bom de porrada. Só que quem fica impressionado em contrapartida é o Shio, que observa que aquele cara é o Sr. K. Essa é a primeira vez que ele o viu pessoalmente. Mas tem outra coisa que ele tem que observar e prestar bem atenção. O garoto, que tá aí lá em cima do ringue olhando pra ele nesse exato momento, considerado um bom de porradaria também. Mas o garoto é apenas um amador, um moleque de 15, 14 anos que foi achado por aí. Até parece que ele vai ser tão bom de porrada assim. Seu treinador até diz pro Shio pegar um pouco leve com o garoto, pois ele é novato e não sabe muito sobre boxe, então pode acabar machucando ele. E o Shio diz que tá bem, só que com um olhar cabuloso bem concentrado no moleque. O K só observa o Ryu de longe, enquanto ele ficava se aquecendo ali. Shio, atentamente olhando pra cara do Ryu, diz que ele vai ficar bem. Será que ele tem certeza? Despreocupado e também bem astuto, diz o Ryu que se ele usar isso, vai bagunçar o seu cabelo. Então é melhor assim, é daquele jeito que ele gosta, com emoção, tudo que vem junto. Vai na mesma hora. Shio diz que vai arrumar o seu cabelinho arrogante. É claro que ele tá ansioso por isso. Cai pra dentro, cabeça de rolão. Tocada de luva, fofoca pra um lado, fofoca pro outro. Será que a porrada vai ser insana? Observações ao 4 canto, principalmente pelo Sr. K, que está prestes a observar e testemunhar uma grande luta, porque os dois são grandes lutadores, a menos o gênio da porradaria, porque é novato. Enquanto o show fica todo preparado pra cair na porrada, o Ryu, ele fica simplesmente todo jogado, com a guarda toda aberta, proposital, pra poder chamar a atenção do seu oponente e provocá-lo, assim. Os figurantes começam a gritar, perguntando se por acaso ele tá maluco. Se ele manter sua guarda aberta daquele jeito, ele vai tomar um na cara que vai desmaiar na mesma outra. Mas o seu treinador já sabe o que ele tem na manga. Finalmente ele vai mostrar a sua verdadeira força, não é? A primeira vez que o treinador conheceu o Ryu, havia quando ele havia derrubado um maluco na porrada, soco seco, saindo ketchup da sua mão. Quando ele viu aquele cara pela primeira vez, ele não pôde acreditar. O garoto simplesmente me derrotou 15 fucking alunos na base do soco. Pera, mas
já começou. O Ryu sorridentemente diz ali pro Shio que ele só deve atacar no ritmo do seu soco, então ele é fraco. O Shio ficou puto e foi pra cima tentando acertar um de direita na cara do Ryu, mas ele desvia, deitando a carinha só um pouco pro canto assim. Conhecido também por não ter nenhum tipo de estilo de ortodoxo de combate, ele poderia dizer que ele é um gênio no momento em que brotou os olhos nele. Sim, o nosso querido gênio da porradaria acertou a cara do Shio como se não fosse nada. Isso chegou a chocar até mesmo os figurantes, pois aquilo era incrível, provocando o oponente para que ele baixe a sua guarda. Logo depois achou uma abertura no cruzado de direita como se estivesse esperando por aquele ataque. Foi exatamente isso que ele fez naquele seguinte momento. O treinador chegou a observar tudo. Nada mal para um novato. Só que, no entanto, a diferença de um amador para um profissional não é algo que se possa ser facilmente derrubado. Só com isso, garoto. Ryu tremeu o burtico na mesma hora, porque ele viu um soco vindo de lá pra cá, meu compadre, de esquerda, que iria pegar na cara dele, mas ele desvia, socando a cara um pouco pro canto. Já vinha outro de direita, mas ele soca pro canto, pro lado, pra não pegar na sua cara também. Na investida que o Shio deu nele, ele pulou pra trás rapidamente pra não tomar o soco na cara, mas o Shio já foi avançando pra poder dar um soco nele. Sr. K rapidamente ficou impressionado com o seu talento. Com esse talento, ele pode ser considerado um gênio da porradaria, com esquiva abaixo, esquiva acima, sem deixar que nenhum soco acerte-o. Pois é, o garoto tem uma flexibilidade insana, a nível de ser maior que um lutador profissional. Sr. K não parava por nenhum minuto de observar as suas habilidades. Quando o segurança ficava pensando, mas se inclinou e rápido, abaixou e se afastou pra trás, ó. Isso aí, esse movimento. No meio da batalha, simplesmente do nada, o Ryu para, dizendo que o Shio é realmente incrível, mais do que ele imaginaria. Como que alguém poderia ficar de pé depois de um soco do Shio? Ele é muito forte. Nesse estilo de baba-ovo, o Shio por um segundo até que parou, dizendo que não é à toa que o cabelo do nosso Ryu é considerado o cabelo de um astuto porcaria filho da... Tô brincando, rapaziada. Era só brincadeira, pô. E o Shio sabia que ele era um novato, mas ele pensou que ele era um lutador comum. Dá pra ver claramente que ele não é uma pessoa normal, aonde se dá pra ser decepcionado na luta. Só que o nosso mano Shio, ele sabe lutar. Posicionando seu pé rapidamente ali pra dar uma investida, ele não pode decepcionar o convidado, conhecido como o Sr. K, o maior lutador que já existiu. É claro que dessa vez ele vai com tudo. Numa investida rapidamente, socando, já mirando um soco na cara do Ryu. O Ryu rapidamente pula pra trás pra tentar desviar do golpe, e ele até que consegue, mas adivinha aonde ele se manteve? Quase ao canto. E o Shio continuou atacando de esquerda e direita enquanto o Ryu tentava desviar de vários cantos, tentando acertar o Shio de várias maneiras também. Ele pensou, será esse um soco do movimento longo? E bem, o bagulho encaixou certinho na têmpora dele. Naquele momento, ele só pensou que iria ser nocauteado. Será? Até os figurantes congelaram o botico, meu filho. Não, esse não foi um soco comum, considerado um upper. Como que ele foi atingido por um upper, cara? Um uppercut? O treinador dele ficou até chocado também, pois esse foi um soco incrível. Entretanto, considerem, né? Até parece que o Shio iria cair com apenas um soco desse, vai precisar mais do que um pra derrubá-lo. E ele tentou, foi de novo com direita ou de esquerda, mas o Ryu continuava desviando com a cara de riso. E o acertando várias e várias vezes, só que não nocauteando, pois ele não tinha tanta força assim pra nocautear. Isso chegava a deixar até mesmo o Shio frustrado, porque ele não conseguia acompanhar o garoto, ele é muito rápido. Sem contar também que o seu tempo e ângulo são incríveis. Apesar disso, quem é esse garoto que agora mesmo está socando a sua cara por várias vezes? O Sr. K chega a pensar que essa flexibilidade e sua excepcional elasticidade torna possível tudo isso que ele tá fazendo agora. Pega a visão, o soco que era um percaute mudou de repente para um gancho overhand. Normalmente, se você mudar de uma técnica para outra no meio do caminho, a energia se dissiparia, tornando o movimento inútil, mas essa incrível elasticidade e flexibilidade dele torna isso possível, por esse motivo que é considerado um gênio da porradaria. Ao contrário de um amador, é mais fácil conectar o ataque a um boxeador profissional, porque o soco pode girar livremente a partir dali. Não, talvez seja porque um boxeador profissional por ter treinado e reagir imediatamente a uma técnica. O estilo de boxe desse cara é a liberdade. Pra quem não entendeu, vou explicar minuciosamente, detalhe por detalhe. Ele tá desviando dos socos do Shio, que é bom pra caralho de porradaria, como se não fosse nada, e ainda por cima com um riso em seu rosto. Digamos que uma maneira despreocupada de esquivar e de sumir com seus socos ao vento. O moleque tem uma coisa chamada
chamada de habilidade do Botico. Não, na verdade, eu tô brincando, pô. Na real, ele é bom em desviar mesmo. Só isso mesmo. Ele tem muita velocidade e é bom em acertar os truques. Só que faz muito tempo desde que o Sr. K viu um talento desse antigamente. Sim, ele não existe assim, comumente no mundo. Até para se dizer que esse talento é concedido pelos deuses. Ele tá acima, ao topo de todos aqueles chamados de seres normais. Mas, rapaziada, vamos ter que falar uma coisa interessante aqui. A única coisa que falta nele é a experiência. Pois é, ele acabou ficando encurralado aonde não tem pra onde sair. Logicamente, ele já percebeu que ele estava encurralado. Ele vai tomar um choco na boca dessa vez? Tempos depois, vimos apenas ele jogar ao chão. É, meu compadre. Ele teve que tomar uma na cara. Seu treinador até chega a brigar com o Shio, dizendo que ele havia dito pra não pegar tão pesado assim com o garoto, porque ele é novato. Mas o Shio havia percebido no meio da luta que se ele não fosse tão ousado assim, ele poderia ter perdido. Mas imagina, se não fosse um local aonde não fosse o ringue, uma rua aberta, ele teria perdido. Enquanto o treinador só fica dando esporro na cara dele. Sr. K só sabe observar o garoto que estava à tua frente. Um garoto especial. Tempos depois do Ryu ter tomado aquele soco bem na beça pra ter dormido um pouquinho, o atual treinador da academia pergunta por Sr. K o que ele achou dele. Bem, enquanto a resposta diz o treinador que ele definitivamente tem potencial para se tornar um boxeador lendário futuro. Um grande talento e habilidade física e também um senso atlético que pode ser aprimorado futuramente. Em contrapartida, alguns de seus movimentos eram muito chamativos e ineficazes, porém então. Mas os espectadores hoje em dia gostam desse tipo de coisa. Você tem que se exibir na hora da luta e mostrar que você tá por cima do seu oponente. Muito provavelmente ele vai se encaixar no termo de estrela futura. Oh, então quer dizer que ele não é só talentoso, não é mesmo? É, em alguns termos digamos que sim, só que ele ainda tem alguns lugares pra poder visitar e ver se vale a pena ver se tem lutadores. Só que não, o Sr. K chega a pensar que não vai achar alguém como o gênio da porradaria, como o garoto que ele viu agora. E daí do nada, completamente do nada, eles escutam um barulho logo abaixo da academia ali. Logo ao chão, tinha uns moleques encurralando um garoto todo indefeso, dizendo que eles deveriam acabar com a vida do garoto. O atual treinador da academia já queria ir pra cima, chamando os moleques de imbecis, mas o Sr. K diz pra esperar um pouco. Quando ele observa na cara do garoto que estava sendo encurralado, espera, tem algo estranho na cara daquele moleque. Aquele olhar de peixe morto, sabe? Que a qualquer momento ele poderia descer a porrada em todo mundo, ou só tirar o AK-47 da mochila e meter a bala em todo mundo. E sabe qual é o melhor no meio disso? É que no exato momento enquanto ele iria tomar o soco, o Sr. K observou cada segundo o soco chegando devagarinho na tua cara. E observa bem o olhar do garoto que estava tomando o soco. Pois é, meus compadres, nem por um segundo ele chegou a piscar. Ele observou o soco vindo na sua cara e parece que ele deixou o soco lhe acertar. O Sr. K não pôde acreditar o que ele viu naquele exato momento. Esse garoto simplesmente deixou o soco lhe acertar, sendo que ele viu cada etapa do soco acertando a sua cara com o olhar de peixe morto. O Sr. K não pensou 2 nem 3 vezes, ele já foi descendo lá pra baixo enquanto o treinador ficava chamando: "Nossa, treinador, volta pra cá." Lá embaixo, ele mandou geral parar com a espancadaria que estava fazendo com o garoto, já o punindo ali, não só um, como os 15 400 figurantes que estavam ali, batendo em apenas um garoto que estava indefeso, sem fazer nada. Ele botou geral pra fazer flexão. Olha só, rapaz, tem nada dentro não. O Sr. K com a cara seriamente olhando pro garoto que estava com o olhar de peixe morto e olhando meio que pra baixo assim, pergunta do porquê que ele não esquivou do soco que ele estava por vir e acertar na tua cara. O garoto simplesmente dá uma olhada de canto pro Sr. K e não responde nenhuma sequer palavra. Nisso ele aproveita pra dizer também pro garoto que para ele parecia que o garoto poderia desviar facilmente daquele soco, pois ele viu que o garoto nem chegou a piscar naquele seguinte momento. Ainda assim não lhe dizendo nada, com o olhar sério, com a cara toda desbuchada, olhando para o Sr. K, o palpite que o Sr. K, e se tiver certo realmente, mesmo um profissional não conseguiria acertar um soco sequer naquele garoto. No final de tudo, o garoto decidiu responder o Sr. K dizendo que não, isso nem o incomoda. Pera aí, que? O moleque tá mentindo, né? Ah, pois ele não disse que o soco não incomoda ele de nenhuma forma? Tá bom, né? Você tá dizendo? E assim ele aproveitou pra ir embora, deixando o Sr. K atrás, sem dizer nenhum obrigado. Isso nos garotos que estavam provocando e dando vários socos na cara dele, chega a dizer que eles não deveriam deixar o garoto embora, porque ele desrespeitou os seus senpais. O treinador dá uma puxada pelas orelhas do moleque ali e aprender a se respeitar o caralho, rapaz. Enquanto o Sr. K só observava de longe e aproveitando pra poder pensar também, será que ele tem que tentar fazer o teste? Ele deve confirmar a sua
intuição, será que tá certo? Será que o moleque realmente poderia desviar facilmente de um soco? Se ele tiver errado, rapaziada, o soco que pegar naquele garoto vai ser tão estrondento que vai acabar com o dia dele de hoje. Pois é, ele vai ficar desmaiado. E se ferre, meu compadre. Ele sempre viveu assim, então ele vai tentar de novo. Ele já vai pra cima do garoto, chamando a atenção dele. O garoto desprevenidamente já virando pra trás bem lentamente, sem fazer nada. Quando o moleque for ver, o soco do Sr. K tava quase pegando no teu rosto. Só que essa era só a primeira etapa do processo. Vocês acham mesmo que ele tomou diretamente o soco? Com um olhar bem descuidado olhando ao soco do Sr. K, ele desvia, como se não fosse nada. Nesse momento, só seguimos vendo um soco de vento ao vento, obviamente, e o treinador sendo chamado a sua atenção. O que ele tá fazendo? Caralho, meu compadre. Nesse momento, o treinador, Sr. K, nenhum deles tinha sombra de dúvidas. Aquele garoto, ele tem que aprender a lutar boxe. E logo pergunta se por acaso ele quer aprender a lutar boxe. Só que a pergunta que ele quer saber e também tá curioso pra saber é se é divertido. Sim, ele pergunta se é divertido por acaso lutar boxe. Ou então é divertido bater nas pessoas. E aí, velhote, vai responder ou não? O Sr. K só consegue seguir pensando que ele não tem isso. Isso, exatamente isso. Ele não tem um desejo pela luta ou pela fama. Ele não tem o que todo ser humano tem. Ele é completamente o oposto daquele garoto que ele viu mais cedo. O gênio da porradaria, que era todo ambicioso e ficava se achando na hora da briga. A resposta pra isso seria a mais óbvia possível. Ou ele cresceu rico, ou com uma educação muito mimada, ou então os piores ambientes possíveis for o seu lar. Só que, ô moleque, você perguntou se bater em pessoas era divertido, não é? É óbvio que é divertido. Para e pensa por um seguinte momento. Você acha que esses merdinhas que batem em você todo santo dia se preocupam em mostrar respeito pelos mais velhos que tanto eles ficam falando? Mas é claro que é divertido. Bater em pessoas é a coisa mais divertida que tem. Os seres humanos são fracos e ansiam em ter um significado pela sua vida. Isso é padrão de qualquer um. E é por isso que não há nada mais simples do que usar o teu punho. Assim como na natureza, a força bruta é a maneira mais fácil de provar a sua força. As pessoas são loucas pelas emoções de ver um show de força, o outro metendo a porrada num amiguinho e falando que é colega e tudo mais, só que no fim não é porra nenhuma. E aí, você tá pronto pra cair na porrada? Você é humano, não é? Então descubra qual é o seu valor. Então vá até onde você pode ir. Chegue o mais longe que você puder. Ainda assim, continuando com os gritos ao vento, ele diz ao Yu para abrir as suas asas e voar o mais alto que ele puder, até o momento em que a sua vida se queime. Destrua teus inimigos. E é isso que significa estar vivo hoje em dia. Observe, garoto. Só observa a seguinte posição que eu irei te mostrar nesse exato momento. Se posicione bem, levante o teu braço, dê um soco de direita e esquerda, tanto faz qual seja. Fique bem na posição. Essa sequência se chama Onichu. E o Sr. K ainda diz ele que ele tem um mês no total de tempo. E esse será o tempo que ele vai ficar naquela academia até que ele o procure quando estiver pronto para aceitar a sua proposta. E o treinador fica todo marrento ali pensando que o moleque vai aceitar. Isso vai demorar um tempinho, olha. Depois de um tempo, já na escola, o Yu tava sentado na sua carteira, sozinho até o então. Ele era um moleque solitário que não fazia nada pra conversar com os outros. Só que na escola, obviamente que vai ter os bullying, né? E os bullyingados também. Um que já tava de 4 oi ali jogado ao chão. Pera, inverti a palavra. Na contagem do dinheiro, deixa eu ver. 1, 2, 3, 100. Esse é o nosso Jai. O Jai, que tava no chão jogado igual uma rapariga velha, tava ali dando uns dólares pros figurantes que estavam tomando o seu dinheiro até agora. Em resumo, ele é um cara bullyingado na escola. Em resumo, ele serve de assento pro Ryo. O Ryo que se achava todo na escola, porque ultimamente ele está treinando boxe na academia. Os figurantes ficam todos em volta dele, o bajulando, dizendo que ele vai ficar muito forte futuramente. E cara, imagina só o quão forte ele não vai ficar e quantas pessoas ele não vai bater daqui pra frente. Enquanto o Jai, que estava de 4, com os óculos quase caindo da cara, suando bastante, tentando aguentar o máximo que poderia da peso do Ryu, os cochichos dizem que o nosso querido Ryu vai se tornar um campeão mundial, pois ele é o gênio da porradaria. Com esse olhar dele aqui de cabuloso, até parece que vai, né? Mundo triste. Nesse mundo existem dois tipos de pessoas, o fraco e o forte, e isso de fato é verdade. O fraco sempre vai apanhar pro forte, e o forte sempre vai bater no fraco, né? E sempre se achar por cima dele. E do nada, enquanto o Yu tava sentado
tá na sua carteira, ele dá-lhe um tapão na cabeça, o moleque dizendo ali que ele deveria se colocar no seu lugar, porque ele acabou tombando toda aquela confusão por culpa dele. Pois é, a bronca era um bagulho que não era pra ter tomado. O Ryu até diz ali que eles não deveriam bater no coitado do Ryu, porque ele é um cara mó gente boa e não faz nada pra ninguém. Por outro lado, o carequinha já vai logo no Jai ali, dizendo que eles estão no intervalo e sabe que eles deveriam ficar junto na hora do intervalo. Como eles estão entediados sem o nosso querido Jai, eles vão levar até lá fora. Lá fora, na hora do intervalo, eles estavam comendo macarrão. Até chegam a comentar que o macarrãozinho na hora do almoço é bom pra eles. Até porque quando o Jai vai dar uma olhada pro seu prato de comida, meu compadre, o Ryu pergunta se por acaso ele não vai comer o que tá ali dentro. Mas, mano, olha o tamanho do inseto na comida dele. E eu não preciso nem dizer que, logicamente, foram os garotos que colocaram aquela porra lá dentro. O Jai tava assustado, com medo, apavorado, não sabia se comia ou se não comia. Se ele não comia, ele apanhava. Se ele comia, ele ia vomitar. E como os companheiros são importantes e o acompanhamento também, logicamente levanta o carequinha ali, pegando a vasilha da mão do Jai, dizendo que ele precisa de ingredientes especiais. Toma aqui, ó, um pirulito que acabou de sair da minha boca, cheio de saliva. E tasca ele o pirulito dentro da vasilha de comida do Jai, mano. Quando ele deu uma olhada pra aquele bagulho todo nojento lá dentro, os garotos começaram a dizer que eles deveriam comer a comida. Ele, assustado, não sabia o que fazia. Mas o Ryu observou atentamente a cara do Jai e pergunta se tem algo de errado. Não tá bom o suficiente? Você não vai comer? Aqui, ó, a comida tá boa. Tremendo, o Jai pega apenas um pouquinho da comida e coloca na sua boca. Mano, ele começou a vomitar o trem pra tudo quanto é canto, dizendo que o trem é nojento. Por pouco, ele não tomou um cacete dos gurizadas, só que ele conseguiu encontrar uma torneira que tava ali perto ao canto pra lavar um pouco da boca, a saliva nojenta que tava na tua boca. Essa é a sua vida de humilhado e depravado na escola. Como todo outro, bulinado e lixo, né? Famoso clichê. Tempos depois, já era volta na sala de aula. Dessa vez, era lá no campo de futebol. Todos jogando alegremente. Quem é que não gosta de bater uma bola, né? Pelo menos eu não gosto muito não, mas o Ryu é bem fã de bola. Lá ele conseguiu passar de novo, acertou de novo o buraco do gol. Enquanto o Jai tava só observando com cara de peixe morto toda a situação ali, sem nem mesmo entrar no time pra jogar uma bola. E por outro lado, a cara dele é padrão. Não tem muito o que mudar aqui. Até que nisso, o Jai puxa a conversa com o Ryu, perguntando do porquê que ele não tá jogando também. Porque, pelo que parece, ele parecia muito bom de bola quando eles fizeram os testes físicos lá no começo da escola. Enquanto a resposta, diz o Ryu que ele não achou muito divertido. Ah, é mesmo, né? Nem todo mundo gosta de futebol. Tá. Mas aí o Jai diz que então ele tem algo que ele goste, como por exemplo, alguma coisa pra fazer no futuro. Com essa pergunta repentina, o Ryu começa a pensar, algo que ele gosta de fazer? Difícil. Bem dizer a verdade, ele nunca chegou a pensar sobre isso. Naquele seguinte momento, ele se lembra do que o Sr. K havia dito pra ele, que ele também é um ser humano e que deveria viver como um ser humano. Mas o vazio que se mantém dentro dele é um vazio branco, aonde pode aparecer qualquer coisa, mas também não, se é que deu pra entender. Do nada, trocando de assunto, Yu pergunta enquanto a resposta pro Jai, se por acaso tem algo que ele quer ser no futuro. O Jai, pensando por um lado, com a mão na cabeça, como ele disse isso, ele não sabe muito o que ele quer fazer, mas uma coisa é certa, ele quer ser como seu pai. Ah, o padrão, todo mundo quer ser como o pai. Tá, mas só trocando um pouquinho de assunto, o Jai chega a dizer Yu que é verdade, ele havia se lembrado agora que ele comprou um jogo ontem, então pergunta se por acaso o Yu não quer ir até sua casa para jogar um pouco. Um olhar meio de canto assim, pensando enquanto eles conversavam de um canto, batia papo de outro. E nessa de papo vai e papo vem, o Ryu acaba observando o Jai e Yu conversando naquele seguinte momento. E o que mais o deixou puto naquela hora foi a felicidade na cara do Jai. Enquanto ele dizia que ele sempre quis ter um amigo na sua casa e conhecer o Ryu melhor, e será que depois da aula? Mano, do nada, o Ryu mete uma bicuda na bola, só que não era pra acertar o gol, e sim certamente a cara do Jai. Entretanto, o Ryu pega a bola como se não fosse nada. Por hora, não apenas o Ryu, como todos que estavam à sua volta, estavam esperando a bola chegar até eles, paralisaram. O Jai não sabia nem o que tremia, se era o butico ou se era o óculos. O Ryu tava puto. Ele ficou tão puto, mas tão puto, que ele foi pra cima do Ryu lentamente, e aumentando o seu passo a cada passo que ele dava. A merda já tava
pra acontecer. Quando eles ficaram de frente, um pro outro, acima, enquanto olhava como se ele fosse um inseto, o Ryu deu um tapão na cara do Yu. E o Jai, assustado, não sabia muito o que fazer. Enquanto puxava o seu cabelo e olhava atentamente aos seus olhos, o Yu diz que aquilo tudo era uma brincadeira. Ele não consegue entender uma piada por acaso e já deixa bem avisado pra ele, olhando bem ao fundo dos seus olhos, que se ele entrar novamente no seu caminho, ele está morto. Mas olhe bem pra cara desse moleque. O Yu tá cagando e andando, filho. Mesma cara de peixe morto, ele nem diz nada. Já por outro lado, tá tremido. Ô, coitado do bichinho, não diz nada. Em suma, rapaziada, o resultado de tudo isso foi apenas o Yu voltando pra sua casa. E vocês lembram que o Jai havia dito que o Yu deveria ir na sua casa, né? Pois é, ele mandou simplesmente no final da aula um foi mal, tenho coisa pra fazer e depois a gente se vê. O papo de jogar lá em casa acabou. Ele foi com certeza ameaçado. Por outro lado, ainda assim à noite, o Yu tava voltando pra sua casa nesse exato momento. E daí, ele acaba sendo abordado por alguém que diz que a escola terminou há mais de 4 horas e diz que ele está atrasado. Esse, por sua vez, estava sentado logo à sua frente e era o Ryu, que tava prontinho pra poder o espancar. Ele estava esperando. Será que ele quer saber? O seu professor teve a gentileza de lhe dar o seu endereço. Olha que professor legal, né? Só que aí, o Yu simplesmente começou a passar ao lado do Ryu sem dizer nada. E daí o Ryu pergunta aonde pensa que ele tá indo, seu merda. Mano, com um pontapé, soco na costela e começa a jogar o Yu pro canto da parede. Enquanto puxa o teu cabelo observando bem aos seus olhos, pergunta se por acaso o Yu sabe como dar um soco. E aliás, ele parece ser bom nisso, a jogar pelo que viu mais cedo, desviando daquela bola como se não fosse nada. Com um soco ao lado do teu rosto, o Yu não chega nem a piscar. E aí, o Ryu pergunta se por acaso o Yu quer experimentar isso agora. Quer cair na porrada? Só que o que deixou ele mais puta ainda e fez jogar a cara do Yu no chão, arrastando ela, é a reação que o Yu tem a isso. Na verdade, ele não tem reação alguma, porque essa aberração não resiste a nada. Mas a verdade é que o Yu não ligava muito. Pra ele, tanto faz. Não importava se o Ryu jogava a cara dele ao chão ou então se espancava ele. Era meio que um foda-se. No fim de tudo, o Ryu diz que de agora em diante ele vai tornar a sua vida um inferno. O seu primeiro dever é lhe trazer 150 pila amanhã. Se não... E cospe na cara do Yu, dizendo que ele é um perdedor do caralho. Eu simplesmente vazo do local, dizendo que isso foi tudo uma perca de tempo. Isolado, jogado ao chão, Yu simplesmente observa o tempo, meio que cagou pro que aconteceu. Será que de fato ele tá preocupado? Voltando ao que parecia a sua casa, o Ryu estava pensando no Yu. Aquele olhar dele de peixe morto que nem diz nada sobre a reação que ele fez até agora é o que deixa ele mais puto. Até que de repente, logo à frente, ele viu uns moleques que estavam esperando na esquina. O grandalhão careca logo já vai de dedo, perguntando se por acaso ele é o tal do Ryu Baeke. E sim, sou eu. Por acaso você quer brigar comigo também? E mano, na hora que o carequinha iria dizer que ele estava ali pra poder descobrir se por acaso ele é tão forte quanto falaram, o Ryu vai se aproximando lentamente do careca e dá-lhe uma senhora socada na cara dele, meu filho. Que o bagulho chega a fazer até explosão de vento. Meu nobre, o soco foi tão repentino que ninguém viu o que aconteceu. Mas, e aí? Alguém mais quer cair na porrada aí comigo? Até parece, né? Até parece que alguém vai querer ir pra cima dele depois dessa que ele fez agora. Geral começa a correr, começa a gritar. Mas o Ryu não vai deixar ninguém escapar, não. Com lágrima aos seus olhos, um dos figurantes chega a implorar por tua vida, dizendo que ele poderia, pelo amor de Deus, deixar ele vazar. Mas é isso. Essa é a reação e expressão que o Ryu quer ver. O desespero na cara de uma pessoa. Mas isso é uma coisa que aquele garoto, o tal do Yu, não tem. E o Jai na sua casa deitado, pensando que iria mudar, o Yu estava sentado ao seu colchão, com um gatinho em seus ombros ali, enquanto olhava pra parede, porque na tua casa não tem nada, mas o olhar que ele estava olhando era um olhar não tão normal assim. Digamos que peixe morto, rapaziada, que peixe morto. Depois disso, havia amanhecido. O Jai já tinha acordado, lavou a tua cara, pensando que hoje é diferente, hoje ele vai mudar. Até almoçou feliz pensando que hoje seria o dia. E hoje ele vai comer mais um pouco pra se manter mais forte. Arruma casaco, põe casaco, joga de lado. Ele tá inspirado. Ele dessa vez definitivamente vai se tornar o verdadeiro Jai. Na escola,
aula, ele chegou. O coração tava palpitando, quase pulando pra fora da boca. Enquanto isso, uns figurantes que tava chegando logo ao canto diz que se sente ótimo depois de acabar com aquele merda. O Jai já tava com o botico na mão pensando que eles vão vir, eles vão bater em mim. Mas ele não deveria estar. E nisso, os figurantes que deveriam bater no Jai, que toda vez eles fazem, simplesmente o ignoraram como se não fosse nada, enquanto conversavam sobre a porradaria que teve agora há pouco. O Jai se pergunta do porquê eles passaram direto por ele, sem nem mesmo dar-lhe um soco na cabeça como de padrão. O que tá acontecendo? Pera, dando uma pensada, ele olha pro lado e observa que não tem ninguém ali. O Yu tá atrasado hoje. Final de aula, sino bateu, todo mundo embora. Apesar disso, o Yu não havia chegado, mesmo depois da aula inteira ter se decorrido. E eles ali, os figurantes que batem em todo mundo, diz que vão pra outro lugar bater em uma certa pessoa. Pera, vamos colocar em notificação o que havia acontecido hoje. O Jai não foi espancado. Algo de estranho está estranho aqui. Porque eles de repentemente estão deixando em paz. Não faz sentido. Pensando um pouco melhor que eles haviam dito quando tinham chegado na sala de aula, eles gostaram de bater em uma certa pessoa. E o Jai viu que não chegou o Yu na sala de aula. De jeito nenhum. Não quer dizer então que eles pegaram o Yu? Enquanto isso, em um depósito ali da escola, o Yu estava jogado, todo esmurrado no chão, sem piedade. Carequinha pergunta qual foi o do porquê que ele tá sentado ali. Ele quer descansar? Logo depois de tudo o que ele havia feito? Era bom ele ter trazido dinheiro. Vocês lembram que ele havia dito para trazer os 150 pila? Pois é, já que ele não trouxe nenhum centavo do que ele mandou para trazer, ele vai ter que se levantar e aprender mais um pouco. Enquanto outros seguravam ali, logo o Carequinha se preparava com seu soco para descer a porrada na cara do Yu. Yu jogado, e nem mesmo levantar a sua voz. Com uma sequência de soco na cara do Yu, ele logo pergunta se por acaso a sua postura tá boa, né? Não tá tão ruim assim. Diz o Baek que tá bom, pra quem tá começando agora tá interessante até. O Baek tava observando toda a situação, simplesmente rindo da cara do Yu. Mas ele queria mais além do que só isso. Essa cara de peixe morto na cara do Yu não lhe satisfaz. Até que do nada, completamente do nada, acaba chegando o Jai dizendo já chega, pra geral parar de fazer o que tá fazendo agora. Os figurantes ficam sem entender do porquê que chegou o garoto Pisquila na sala de aula do nada ali. Pera aí, ele disse mesmo, nem o próprio Jai pode acreditar que merda que ele tá falando. Ô garoto, por acaso você tá ficando louco? Você não percebeu a situação? Tá, pera, talvez o Jai esteja sonhando o que ele fez agora, não. Isso é realidade, ele realmente falou o que ele deveria falar. Meus compadres, dessa vez ele largou de ser um Pisquila marrento pra poder virar um Pisquila falador. Essa hora começou a cair um profundo abismo, se perguntando do porquê ele falou isso, que ele tá ferrado e que ele vai começar a apanhar a partir de agora e não tem nada que ele possa fazer. Nem fugir ele pode. O Baek, que tava simplesmente se divertindo com a situação, tira um sorriso de sua cara e observa o Jai. O Jai não precisa muito de intimidação ali, dá pra ver claramente pelas pernas dele que ele tá tremendo pra caralho. E olha só desse cara, vem chegar a pagar de durão e agora tá se tremendo todo. Mas calma, ele tenta se manter firme ali, dizendo que assim mesmo que ele já projetou isso na sua mente, na sua cabeça mais de 1000 vezes, ele pode fazer isso. Posicionando as suas mãos na posição de briga, ele esperou por esse exato momento a tua vida toda. Será que agora ele vai conseguir? O Jai se prepara pra porradaria e olha só, rapaziada, ele tá na guarda de boxe, o que chamou muito mais a atenção do Yu. O Yu, por outro lado, que tava jogado ali, com sua cara de peixe morto, não muda nada, né? Tava só observando a situação. Beleza. O Jai, por outro lado, tem que manter o foco, porque a parte pior vai começar agora. O Careca já vai pra cima dele rapidamente ali, dizendo que ele deve ter ficado muito louco pra poder pegar uma dessa e fazer isso do nada. Nesse seguinte momento, o Jai começa a lembrar o que ele havia pensado 1000 vezes na noite passada. Primeiro, relaxe as mãos e os ombros, com os pés afastados na largura dos ombros. Levante o calcanhar do pé dianteiro e com o cotovelo esquerdo para cima, dá-lhe um soco na cara do Careca, fi, só pra ele ficar nocauteado ou fazer algum estrago ali. Essa foi só a parte de imaginação do seu pensamento. Agora que ele vai botar em ação. Coloque o peso do corpo no pé da frente e avance. Gire a cintura e acerte o oponente lançando o braço direito na direção dele. E dá-lhe uma socada na cara do Careca, meu compadre, que chega a cuspir até ketchup pra fora. O resto dos figurantes que tava logo ao canto ali ficou meio que sem entender. Pera, o Carequinha tomou um soco na cara? Esse soco não foi forte o suficiente pra fazer com que o Carequinha ficasse nocauteado. Entretanto, chegou chamando
chamar a atenção do Baek. Principalmente do Jai, né? Pois ele nunca fez isso na tua vida. A primeira vez que ele dá um soco em alguém. Enquanto os coleguinhas do careca ficam zoando com a cara dele e perguntam que merda ele tá fazendo, o carequinha só começa a passar o dedo na tua cara e vê que tem ketchup na sua mão. E isso quer dizer então que ele foi espancado por um filho de uma... Só que ele dá uma olhada pro Jai e vê se o Jai tá tremendo. Aquela tremedeira que ele tinha até o então não tem mais no teu corpo. Ele não tem mais medo do careca. Por outro lado, o careca vê a tua perna logo se posicionando novamente pra cair na porrada. Quem fica com medo, meu compadre, é o próprio careca. Olha lá, as perninhas dele tá até tremendo. E não importa o que o careca fale pro Jai, não adianta. Mesmo chamando de filho de uma, ele continua tremendo. Até que no meio disso, em vez do careca cair na porrada com o Jai, aparece Kim. Saia rapidão, eu vou entrar agora na partida. Então, Jai, você aprendeu boxe, não é? Bora! Já posicionando sua cara bem à frente ao soco do Jai. Um momento perfeito pra acertar a cara do Baek. No entanto, o Jai congelou. Ele não conseguiu dar um soco no Ryu, mesmo parecendo que ele tava com a vantagem. Um dos figurantes chega a comentar ali que o coitado do Jai literalmente pulou de nível. Foi do mais fácil pro boss final. Ele tomou no buraco agora. Não adianta ele querer tentar recuar. Vamos ver do que você é feito, Jai. Para ver se você aguenta pelo menos uma sequência de jab na cara. Nesse seguinte momento, a verdadeira porradaria estava prestes a começar. Mas a pergunta seria o que um fracassado poderia fazer diante dessa situação, porque o gênio da porradaria, o próprio nome já diz, ele é um gênio da porradaria. Só que o Jai não pode vencer essa luta de uma forma honesta. Obviamente, deveria pegar uma pedra, um tijolo pra atacar na cabeça do Baek. Talvez, né? O Baek, do jeito que ele é todo ali, já põe a cara mais perto do soco do Jai, perguntando se por acaso ele não vai fazer nada. Ele tá na sua frente. E aí, não vai lhe acertar nem que for só um soquinho que quer? Mas se houver apenas uma pequena chance, uma rápida chance, ele tenta acertar o Baek, mas o Baek acaba desviando com um sorriso meticuloso ali. Uma sequência de jab tentando obviamente acertar na cara do Baek. Se ele conseguir pelo menos acertar um soco, nem que seja um soco sequer, um único soco, talvez ele tenha ganhado. O problema de fato seria conseguir acertar esse soco, né? Porque o Baek tá desviando de todos eles, tanto se for de direita ou esquerda, mesmo que esteja muito perto dele, não consegue acertar um sequer. Os figurantes ficaram impressionados, pois o Baek tá desviando muito bem do soco do Jai. Essa sequência de golpe várias vezes repetida de direita e esquerda, que ele deveria apenas acertar uma vez... O Baek desviou da sua sequência de jab, afastando um pouco atrás, abaixando logo à tua frente e jogando o rosto ao canto. E diz ao Jai meticulosamente ali que ele não tá tão rápido assim, e que balançar os seus braços assim dessa forma como ele tá fazendo agora, só irá o cansar. Meu compadre, vê se você aprende uma coisa que eu vou lhe dizer agora. Cada soco precisa ser precisamente usado. Mais ou menos assim, com um soco esmagador bem na narina do Jai, pra ele aprender rapidão como se funciona um soco ousado. Quase nocauteado, o primeiro golpe é sempre crucial numa briga. É isso que determina o verdadeiro vencedor e quem tá com a vantagem da batalha. Aí parou, né? Esse golpe não for forte o suficiente pra conseguir derrubar o Jai. E logicamente o Baek não bateu tão forte de propósito, por acaso ele congelou? Esse é o famoso medo. O medo começa a surgir diante de ti. Qual é, Jai? Tenta fazer alguma coisa, meu compadre. A gente sabe muito bem que você tá com uma puta de uma vontade de ferrar com a minha cara. Mas ele mostra o quanto você treinou, nem que seja só uma miséria assim. Já ficou tão nervoso que ele foi rapidamente pra cima do Baek, tentando lhe acertar rapidamente ali com um cotovelo, mas quando ele percebeu, o Baek voltou com uma senhora socada no rosto do Jai, que o óculos dele voou pra cima. Esse foi forte o suficiente pro Jai perder um pouco da sua consciência. E não há sombra de dúvidas, logicamente, ele não é normal. Ele é um monstro. Mas pera. Quer dizer que já acabou a briga? Logicamente não, né? Tá só começando a melhor parte do processo. Ele tá em um nível completamente diferente. E isso é óbvio. Ele pegou leve com o nosso querido Jai. Simplesmente porque o Jai não é tão forte assim a ponto de levar um soco tão forte dele. O Jai por um momento só começou a pensar, se isso não funcionasse, qual seria o seu plano B? O que ele deveria fazer depois que ele tomasse um soco na cara? Ele não se lembra? Ele não tem plano B? Pois é. Agora ele tá lascado, rapaziada. Ele não tem nem sequer um plano C, plano A ou plano C
TWX. A sua cabeça tá em branco agora, ele mal sabe o que vai fazer. O Ruivinho ali chega até a comentar que o careca é muito fraco, né? Diferentemente de uma certa pessoa, o nosso querido Baek conseguiu descer a porrada no Jai como se não fosse nada. Ah, cala a porra da boca eu. Mas pera, você já tá desistindo, não começou a briga, não pegou direito. Ketchup jogado ao chão, Jai começa a pensar e se lembrar um pouco do seu pai, naquele momento que ele tava no ringue se levantando depois disso. Olha só, ele tá se levantando. Vamos lá, garoto, não desista. Você começou agora. Tá cedo ainda pra cair. E vocês acreditam, meu compicha? Ele voltou pra posição de boxeador e quer cair de novo pra dentro. Por hora, ele só vai levantar a sua guarda e impedir o ataque do Baek. Ou pelo menos é isso que ele tenta fazer, né? E se ele puder se manter firme, ele acabará se cansando e no fim de tudo o Jai vai conseguir ganhar a partida? Será que é verdade? Baek, por outro lado, diz que gosta desse olhar. Esse olhar de quem quer vencer, esse olhar de quem tá determinado a fazer o que vai fazer agora. Só uma coisinha, o Baek quer provar um pouquinho mais pra ele que o Baek é bem mais forte que o Jai. Colocando uma mão logo atrás das suas costas, ele não consegue entender? Pera aí, ele literalmente vai lutar com uma só mão? Pois é, meus compadres, um braço só já é mais que o suficiente pra acabar com o Jai. Mas o Jai mantém sua cara séria, sabendo que isso deve ser apenas um truque, e ele não vai cair nesse mesmo truque. Jai, você não vai atacar? Vem pra cima, fião. Tô só com o braço aqui, ó. Vem, na mais da porradaria. Já que ele não vai vir pra cima, com um golpe velocidamente quase acertando na cara do Jai, ele quase acertou, obviamente, mas acabou desviando por um triz ali. Ele não pode deixar que esses golpes passem em direção a ele. Ele tem que focar em deixar a sua guarda alta, pra não tomar nenhum soco sequer. Um soco só já pode ser o suficiente pra derrubar o Jai. Aí que achou até interessante o que o Jai fez agora, nada mal, mas ele vai tentar algo mais ousado, rapidamente posicionando sua perna ao canto, jogando seu braço com vários socos invisíveis que nem eu tô conseguindo ver de onde tá vindo. O soco do Baek, o próprio Jai diz que parece que é perfurador, filho, vai passar até na nuca dele. Mas aguenta, ele tem que aguentar, ele tá acostumado a ser espancado, ou pelo menos ele acostumou por um momento. Até que nisso, o Baek faz um golpe surpreendente acertando o estômago do Jai. O bagulho chegou a pipocar pra fora, tá? Saiu um corte de vento ali cabuloso que essa deve ter doído. Quase vomitou o que tinha comido no almoço. Com muita dor, ele tentou se manter em pé. Por outro lado, o Baek começa a dar risada ao vento enquanto olha pra cima e dizendo várias e várias vezes que ele ama essa sensação. É pra perceber, meu consagrado. Focando os ataques no teu rosto de propósito para lhe fazer levantar a guarda. É assim a luta que você pensou, não é? Só que tem um problema, né? Tem uma coisa que eu preciso dizer a você. Ele não entendeu até agora. Ele é mais fraco. Muito mais fraco. O Jai tem um segundo pensamento. O segundo pensamento dele seria estar bloqueando o seu corpo todo. Como por exemplo, barriga, peito, testa, tudo. Pra nenhum soco acertar no teu corpo. Mas será que o Baek vai cair nessa? Bem, ele deve brincar primeiramente mais um pouco com o Jai. Depois o nocautear. Com uma sequência de golpes diretamente direcionada pra tua guarda que estava fechada propositalmente, o Jai tava fazendo de tudo pra aguentar esses golpes. Enquanto o Baek girava a perna do lado, dava um soco do outro, jogava pro outro, jogava pro outro lado também, enquanto eu tô perdido aqui, é muita informação pra minha cabeça. Os figurantes começam a perceber que tem uma coisa ali que vai dar um pouco errado, né? Ele tá realmente sendo muito espancado, cara. Será que o moleque não vai morrer? Enquanto ele tomava essa sequência de golpe na cara e seu pé jogado pra trás com muita força, ele tem que tentar se manter. Enquanto ele puder se manter firme, é claro que uma abertura aparecerá. Apesar dele ser o Baek, deve ter uma abertura. Em resumo, rapaziada, passou quase a tarde inteira eles brigando. O Jai, obviamente, era a única pessoa que tava tomando soco ali. Até que do nada, o Jai percebe que os pés do Baek parou de se mexer. No exato momento que ele percebeu que o pé do Baek parou de se mexer, ele pensou, caramba, isso deve ser uma oportunidade de bater na cara do Baek, né? Eu posso tentar nocautear agora mesmo. Dá pra ver claramente que o Baek tá tentando usar toda a sua força em apenas um soco pra acabar com o Jai. E esse movimento é grande demais, ao ponto de ele não conseguir trocar o movimento. E agora ou nunca, rapidamente pensando ali que ele vai reunir toda a sua força restante para dar o último soco e pressionando com uma força desgracenta no chão, ele pula pra cima do Baek. Ele não tem outra chance, essa é a sua única chance e abertura que ele deixou até o então. Pela visão da cara do Jai, dá pra ver claramente que o Baek não iria conseguir desviar, certo? Porém, ele dá-lhe um soco pra cima, o Baek desvia do soco deitando seu corpo pra trás como se não fosse nada e volta com um soco de cima pra baixo na cabeça do Jai, que o moleque afunda a cara no chão.
Um soco tão forte desse, eu acho que até mesmo eu iria perder a noção do tempo. Nesse momento, ele começa a lembrar do seu pai, que ele tem um total de lutas de 27, recorde de 13 vitórias e 12 derrotas, e 2 empates. Obviamente, não há ninguém que se recorde do igual o seu pai atualmente, né? Um boxeador forte como ele não tem tanta coisa assim. Mas também é verdade que não há ninguém que se lembre do seu pai como um boxeador fraco, e isso é fato. Ele que ficava só observando seu pai lá da poltrona, seu pai era um boxeador corajoso, o que ele se lembra até então. E hoje, atualmente, seu pai tá trabalhando na obra carregando cimento enquanto observa o tempo e se lembra de seu filho. E logo diz ao vento ali que ele deveria ser um homem corajoso no futuro. E boa sorte, meu filho, provavelmente agora ele deve estar ferrado. Depois dessa visão, o Jai, ele tá apagado. Com uma sequência de jab que tomou na cara e mais o golpe estrondoso que ele tomou de baixo pra cima na cabeça, o bagulho chegou a vazar ketchup que tá jogado ao chão agora. E caralho, os figurantes chegou até a comentar ali que muito provavelmente ele deve ter morrido. Esse soco bateu as botas do moleque agora. O Jai tá se sentindo tonto. De tanto de soco que ele tomou na cara, ele não consegue nem saber qual é o chão. Literalmente, ele foi nocauteado. Até se pergunta do porquê que tudo isso tá girando e que ele precisa se levantar. Mas será que ele consegue se levantar? Ele até tenta ali, mas cai de volta ao chão. Ele precisa aguentar, mas não consegue. Minuciosamente ali, o Baek chega a agachar ao seu lado, dizendo que se ele puder manter firme, então ele vai conseguir ter mais uma chance, não é? E aí, vai ser nesse exato momento que eu vou bater nele com tudo que eu tenho. Era isso que você tava pensando, né? Esse era o seu plano. Ô, moleque, isso é tão óbvio. Isso é um merda mesmo. Pois é, não adiantou nada o Jai tentar planejar tudo isso a noite inteira. No fim de tudo, o seu plano inteiro foi descoberto em apenas umas sequências de golpes e farradas todas ali. O problema é que ele ainda não pode se mover. Ele até tenta se levantar naquele seguinte momento e tenta dar um soco na cara do Baek, mas o Baek desvia e vira um soco na sua cara novamente. Mas, dessa vez, uma coisa é um pouco diferente. Até parece que ele vai deixar com um simples soco desse. O Jai já ia caindo, óbvio, né? Mas o Baek não é um cara tão bondoso ao ponto de deixar ele apenas com um soco na cara. Dá-lhe outro de esquerda, só pra ficar esperto. O problema é que depois dessa, o moleque me apanhou de tapa, meu consagrado. De tapa, velho. De tapa ninguém merece. O que ele poderia fazer? Logicamente ele só poderia cair no chão e não aguentar nenhum desses golpes, pois ele já tava fraco depois daquela. Mas ele tentou. Tentou por várias vezes levantar e de novo, e de novo, e de novo, e no fim ele acabava sempre apanhando. Depois dessa, ele foi parar no chão. Ele não aguentou mais. Chega de tomar tanto soco na cara, de apanhar de tapa. Aí que chega a comentar que pelo menos uma coisinha ele sabe. Ele deve saber uma coisa ou outra de boxe, não que saiba o suficiente a ponto de derrotá-lo. Nessa hora, vem aquele momento de você pensar no seu pai e você fala, porra, agora eu vou tirar o poder do Botico. Ele se lembra do seu pai, que o seu pai havia dito a ele naquele seguinte momento, naquela exata noite: se você apenas ficar quieto e não fazer nada, é quando a sua carreira de boxeador irá acabar. Mesmo que você saiba que não há nada pra fazer, se você se ajoelhar, ainda pode se levantar. Baek, por outro lado, vira com a cara de sorriso e diz pro Jai que foi até divertido lutar contra esse perdedor. Pelo menos ele mostrou que tem um pouco de garra e determinação pra fazer alguma coisa. Logo afastando dele, dizendo que o deixará a partir de agora e que ele vai ficar em paz, porque ele só não precisa cruzar a tua linha, porque ele é um fracassado que tentou pelo menos correr atrás do seu futuro. O Jai, pois nem ferrando que ele me levantou novamente, todo tremido, mandando um espera pra Baek. Quando você se levanta, é isso que faz você de um verdadeiro boxeador. Essas foram as seguintes palavras que seu pai havia dito a ele. E é claro que ele ainda não acabou. Na posição de lutador novamente, ele vai pra cima do Baek. Baek não disse nada. Ele parou por exato momento e ficou calado até o então. Enquanto os figurantes dizem que esse maluco literalmente vai morrer agora. Ele nem sabe com que ele tá lidando. Com um olhar cabuloso, o Baek dá uma olhada pro Jai, com a veia quase saindo da cabeça, meu compadre. Se liga nisso aqui. Ele dá um passo cabuloso pra frente que nem mesmo o Jai vê. O soco já tava quase pegando no seu olho inchado. Dessa vez, o Jai não tomou só um soco. Foi apenas uma pedrada na cabeça. O bagulho literalmente chegou a amassar a cara do Jai. O Baek dessa vez ficou tão puto, mas tão puto, que ele segurou o Jai pra ele não cair no chão e começou com uma sequência de soco na cara do Jai, com ele deitando
deitado ao chão e com vários socos de direita e esquerda. O figurante chegou a comentar que ele pediu por isso, mas cara, e se ele morrer, velho? Tudo isso enquanto o Baek diz ao Jai que havia lhe dito que ele não poderia sair da linha. Cara, ele já conseguiu o que queria, ele tentou ir pra cima do Jai, não precisava fazer isso. E aliás de contas, pessoas que nem o Jai sempre precisam de uma surra pra reconhecer o seu lugar. Então ele vai precisar apanhar pra poder achar que tem alguma coisa. Sem contar também que ele achou mesmo que poderia vencer com apenas um box de meia categoria. Ah, não. Com sua cara bem colada ao rosto do Jai, ele diz que não sabe com que filho da mãe ele aprendeu esse tipo de box, mas não importa, nunca vai mudar. Ele nunca vai conseguir vencer o Baek. Mas naquele momento tudo paralisa e o Jai diz que não. Na verdade, nem por um segundo o Jai chegou a pensar que poderia vencer o Baek em primeiro lugar. Pera, ele nem chegou a cogitar nessa possibilidade? Tirando sarro da cara do Baek, se é que ele não entendeu ainda, ele não é o tipo de pessoa, como por exemplo o Baek fica se achando porque, ai nossa, eu ganhei, eu sou o melhor da rua, eu sou o melhor do boteco, eu sou o melhor de todo esse país. Foda-se todo o resto. A partir do exato momento que ele conseguir se tornar uma pessoa melhor, apesar de ele ser um fracassado, ele já ganhou. Entretanto, vocês acham mesmo que o próprio Baek iria deixar isso em mão assim ao vento? É claro que em contra-resposta chamou o Jai de desgraçado. E meu nobre, foi uma sequência de soco na cara do Jai que ele perdeu foi dente, ketchup do ouvido, do nariz, tudo cadê canto. Ele acha que por acaso toda essa merda que ele tá falando agora tem algum sentido? Ambos ali não sabem se entra em concordância ou não. Mas, do nada naquele exato momento, uma pessoa ao fundo pergunta se é divertido. Cara, o bagulho foi tão insano essa pergunta que até mesmo o próprio Baek chegou a virar a cara minuciosamente de lado e os figurantes chegou a dar uma olhada pra trás. Quem tava parado ao fundo era o Yu, perguntando se é divertido. Por acaso é divertido bater nas pessoas também? Eu não preciso nem dizer que com essa cara bizarrinha aqui ele vai bater em todo mundo, né? Provavelmente vai tirar uma K-47 do bolso aqui e vai dar um tiro em geral. Mas enquanto isso, lá na academia de boxe, o treinador e o Sr. K estavam de olho lá naquele corredor, onde estava o Yu tomando uma surra dos guisadas antigamente. Mas hoje vai ser um pouco diferente, né? Vamos deixar esse spoiler um pouco pra mais tarde, rapaziada. Se sentando, enquanto o treinador pergunta ao Sr. K o que de fato ele viu naquele garoto, o que ele quer fazer com ele, a curiosidade matou o gato. O Sr. K pensou por uns 2 minutos ali mais ou menos e pergunta de volta pro treinador: o que você quer dizer com confiar nos seus instintos? Pera, do nada ele me lançou essa? Por que ele tá perguntando isso? Meu compadre, quando o Sr. K botou os olhos naqueles atletas que ele treinou, ele teve um pressentimento específico sobre cada um deles. A sensação de que eles conquistariam o mundo do boxe. Esse foi o sentimento que ele sentiu na hora. Ele conseguiu sentir o mesmo pressentimento sobre aquele garoto chamado Ryu também. No caso, o Baek Ryu, ele é tão famoso por ser conhecido como o gênio da porradaria. Mas tem um garoto que é bem mais diferente do que o gênio da porradaria. Se lembra do nosso Ryu? Sim, exatamente ele. Ele é um animal diferentemente de qualquer outro ser vivo que exista. Pera, o Sr. K tá sentindo um sentimento diferente dele? Como assim diferente, treinador? Explica pra nós mais ou menos o que você quer dizer com um monstro. Como assim? O Sr. K por hora só consegue imaginar o que ele poderia estar fazendo agora. Um monstro como aquele não pode ficar à solta. Voltando lá pro nosso Yu, ele tava levantando, né? Pronto pra cair na porrada e perguntando se por acaso bater nas pessoas era divertido. Carequinha todo se achando, coloca a mão na cabeça e porra, velho. Pelo amor de Deus, vai dizer que hoje é o que? Algum dia especial pra todo mundo que é fracassado inventar de querer levantar o butico e perguntar se bater é bom. Como ele já tava tendo um dia ruim, o carequinha já vai pra cima do Yu, sem mais nem menos, querendo meter a porrada na cara dele. Entretanto, o Sr. K mesmo havia dito: isso tudo quer dizer que o Yu não é normal. Até parece que ele vai deixar o careca dar-lhe um tapão na cara dele, com um soco do nada na cara do careca, filho. O careca nem viu que porra aconteceu. Você tá achando que foi pouco? O carequinha quase apagou, mas não foi só um soco, esse foi o soco. O bagulho chegou a estrondar o vento, velho. O sentimento que o Sr. K estava falando naquele exato momento era de arrepio. O seu corpo inteiro tava arrepiando. Ele não conseguia parar de tremer quando olhou pros olhos do Yu. E agora, esse mesmo sentimento está passando pelas veias dos figurantes que mal imaginavam que ele era esse tal monstro. O Yu não deitou o careca na porrada. Ele simplesmente deu um soco que não foi um soco, foi uma pedra de um soco. Os figurantes, quando foram dar uma olhada, o seu carequinha, amiguinho, colega de escola, já tava jogado. Ele
ele se assustou, até o encapuzado ficou chocado com o que viu. Se fosse só encapuzado, até que tava bom, né mesmo? Mas que esse filho de uma... O encapuzado já vai pra cima rapidamente do Yu, sem pensar 2 ou 3 vezes, e muito menos tendo medo na hora. Mas o que poderia acontecer, né? Ele tentou dar-lhe um soco de direita já pra ver se acerta na boca do Yu, até porque ele não deve saber bater tão bem assim, mas um soco estrondoso vem na tua cara. E essa sequência de jab foi apenas de direita, tá? Só um de direita tá deitando 2. O Evinho era outro também, né? Que tava pronto pra cair na porrada. Depois de deixar o seu amigo encapuzado apanhar, claro que ele não podia deixar assim, né? Ele poderia ir pra cima. E assim ele foi. O Baek, ele só observou a merda que ia dar. Ele tava chocado. Além de chocado, ele tava perdido. O que tá acontecendo? Mas medo. Isso mesmo. Será que o nosso treinador não sentiu? O Sr. K sentiu até na espinha. Quando ele o viu pela primeira vez, ele ainda teve tremido naquele momento, o Boteco. Ainda agora ele tá tremendo apenas de pensar no olhar do Yu. Aquela expressão, aquele momento, aquele olhar de peixe morto que não tem vida no teu rosto. É, meu compadre. Ele parecia entediado, esperando por aqueles socos baterem nele, propositalmente. Que? Não tá mentindo, tá brincando comigo que ele, aquele moleque que tem um olhar de peixe morto, que mais parecia um depressivo que não tinha nada pra fazer da vida, na real, um monstro. E esse monstro está agora exatamente encarando o Baek. Mas a pergunta que não quer calar, né? Existe essa de ser possível uma pessoa ficar esperando um soco? Sei lá, o cara tá entediado por esperar um soco? Não tem essa, né? E não deu outro. É claro que o Sr. Kagri tá dizendo que é impossível. Não tem uma pessoa que fique entediada de esperar por um soco. Quem que vai ficar esperando um soco? Então é claro que o Sr. K teve que testar a sua teoria. É óbvio que não existe pessoa desse tipo. Vocês se lembram bem? O Sr. K deu um soco forte o suficiente pra tirar a luz do dia do Yu. Entretanto, ele desviou naquele exato momento. Vai falar que tu não viu o que aconteceu? Pois é, o soco era tão poderoso que fez até o Yu desviar. E esse sim é um soco digno dele. Se esse cara foi capaz facilmente de evitar o seu soco, imagina que ele não pode fazer. Como vocês devem saber, a velocidade de uma pessoa normal é impossível superar um soco de um boxeador. E é por esse motivo que os boxeadores treinam por anos para ler os movimentos de seus oponentes, para não ter que ficar tentando inventar, vai vir um soco na esquerda aqui. Mas esse cara, esse moleque, foi capaz de ver o seu punho chegando sem nem mesmo ter um treinamento sequer de boxe. E o pior ainda é que ele nem se esquivou disso, por sorte ou então por milagre do jeito que vocês estão pensando. Ele simplesmente se moveu com precisão, quase como se ele tivesse planejado aquilo antes. Se por acaso vocês sabem do que isso significa, ou pelo menos alguma ideia do que pode significar, sendo sincero, o Sr. K tem visto muitos gênios até agora, como o Baek, por exemplo, um gênio porradeiro que é difícil de se achar, mas ele nunca na vida viu uma criança como ele. Aquele olhar, aquele momento, aquela sensação que sentiu no teu corpo, ele é diferente. Ele faz qualquer um se ajoelhar diante dele. Até um gênio ficaria com o coração palpitando agora. Baek não precisa nem dizer, né? Tá com o coração a mil, não sabe nem qual é essa sensação que ele tá sentindo agora. Por que essa tensão está agora nele? E o pior ainda, o que deixa ele mais puto, é o do porquê que o Yu tá olhando pra ele daquele jeito. Se tem uma coisa que o Baek não gosta, é quando a pessoa fica encarando de volta, com um olhar sobre aquele, que é maior, superior, muito mais rápido que ele. Posicionando já a sua perninha, Baek já se prepara pra porradaria. O Yu nem se fala, né? Já tava na posição faz horas, só olhando pra cara do Baek. Baek deu um olhar atentamente aos seus olhos, pra observar se ele vai tirar por algum momento o olhar de seu rosto. O Yu não tirou nem por um segundo. Naquele seguinte instante, naquele seguinte momento, com uma tensão ao vento, o Baek pula num pau de velocidade, meu compadre, que ninguém vê o que acontece. Entretanto, o surpreendente aconteceu. O Yu detonou a cara do Baek. Pra você ter uma ideia, essa miséria aqui não foi um soco. Na opinião do próprio Baek, eu tenho certeza que ele vai falar é que essa miséria foi uma senhora espingardada na tua cara. O bagulho explodiu um aço do rosto. É, meus compadres, não é simplesmente velocidade de reação. Não, ele simplesmente é um monstro. O fato de que ele pode esquivar de um soco como esse só pode significar uma coisa. Baek, que estava gritando
pulando sobre o seu rosto que estava ardendo e doendo muito. O tempo para ele flui diferente, de uma forma diferente do mundo. Nenhum gênio poderia entender a sua reação. Quando o Bayek tá perguntando se o globo ocular dele tá inteiro ainda, né? O zoinho foi pro saco já. Será que vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer pra vocês? Meus compadres, só compreende mais ou menos a situação. Bayek tá jogado. Um gênio, considerado o maior porradeiro que poderia ter no futuro. Por uma pessoa que nem sequer tem ambição na vida. O Yu não é o tipo de pessoa que nós chamaríamos de gênio, não. Ele é uma raça completamente diferente de um gênio. Ele não é humano. Ele é, na verdade, um monstro porradeiro. E esse monstro, meu compadre, acabou de afundar a cabeça do Bayek. Mas a partir daí, vamos ter que contar um pouco de uma história triste. Não tão triste assim, vamos ver um pouco do passado do Bayek, do porquê que ele se tornou um gênio porradeiro, só que é do mal. Tudo começou com um simples porquê, ele mesmo se perguntando, por que que ele não esquiva, por que que ele não bate, por que que ele não vai pra frente, por que que ele não dá um soco mais forte. O Bayek, toda vez que olhava uma briga, ele sempre se perguntava do porquê. Era só bater mais forte, era só ser um pouco mais rápido, era só esquivar. Não demorou muito para que ele encontrasse as suas respostas para suas perguntas de até então. Ele sempre se perguntava até que um certo dia uma pessoa do nada no corredor da escola bateu no teu ombro. Aquele esbarrãozinho de padrão que acontece em qualquer lugar. Claramente o brasileiro pediria desculpa aqui, né? Porque, cara, é um esbarrão de corpo, então ia cair na porrada? Não sei, depende muito do brasileiro que tá brigando ali. Mas o Bayek não deixou essa por fora. Ele observou atentamente aos olhos do moleque que bateu no teu ombro, até parece que foi tão proposital assim, que a resposta era simples. Era só descer o cacete no moleque. Na verdade, naquele seguinte momento, o Bayek percebeu que os outros caras que não eram fracos, e sim o Bayek que era forte demais. Todos pararam pra observar o que tava acontecendo. Geral ficou encucado. O Bayek não era apenas uma pessoa comum. Com um soco estrondoso daquele, ele poderia bater em qualquer pessoa que ele quisesse. No fim, o Bayek conseguiu perceber algo ainda maior que isso. Isso é tão bom. Bater nas pessoas é uma coisa que deixa a pessoa feliz por dentro. A partir daquele momento, foi uma luta após a outra. Ele não parou, meu compadre. Eles começaram a idolatrar ele, começaram a falar que ele era muito bom de porrada, que ele deveria bater em todo mundo que ele pudesse bater. E sim, ele queria mais, lhe temo, mais porrada, bate cada vez mais. Ele se divertia quando eles tremiam, quando olhavam pro Bayek depois de levar uma surra enquanto se achavam superiores. E antes de que ele percebesse, a sua reputação como lutador havia se triunfado nos círculos de luta em todo o país. Sempre que idiotas vinham à procura dele de uma briga, como por exemplo, pra poder ver quem é o mais forte da região, pensando que podiam esmagar só porque era bem maior que ele e era grandão, o seu coração acelerava de emoção porque ele sabia que dessa vez iria ser mais emocionante. E no fim, na real, o grandalhão só tomava um soco bem na beiça e com o prazer que ele sentia esmagava esses idiotas como se não fosse nada. E isso também lhe fez perceber uma coisa bem interessante, o quão fraco eles eram comparado com o Bayek. Enquanto ele era muito mais forte que eles, ele poderia espancar, bater, pedir que se ajoelhassem e fazer tudo o que ele mandasse eles fazerem. Foi essa a percepção que lhe permitiu ver tudo claramente, a partir daí que o seu olho abriu adiante. Se for pra colocar em comparação, o Bayek não é uma pessoa comum. Vamos colocar as pessoas comuns lá embaixo. O Bayek seria um deus, ou então aquele que foi escolhido por Deus. Mas a pergunta agora é, rapaziada, como caralhos que ele foi atingido como se não fosse nada? Ele nem conseguiu sequer perceber se aquilo foi um jab ou não. E a pior de tudo é a sensação, o momento, aquela pessoa na sua frente, aquela cabulosidade adiante de ti. Parecia uma parte do seu rosto tinha sido esmagada, rasgada, tirada pra fora com apenas um jab. E é possível alguém conseguir dar um soco daquele jeito? Não é possível. Ele foi escolhido, ele é o escolhido. Ele é uma pessoa muito mais forte do que ele pode imaginar. E outra, se parar muito bem pra pensar, até aquele velhote reconheceu ele como um gênio da porradaria. Aquele cara que é considerado os mais fortes que poderiam ter. Enquanto se levantava bem cambaleando ali, na opinião dele, esse foi apenas um erro embaraçoso. Deve ter sido uma coincidência absurda, um erro teu. É claro que ele tem que se manter em pé. Um olhar tremendamente cabuloso, pronto pra voltar em ação novamente. Como que ele usa esse filho de uma... Mano, tornado de raio que eu não sei nem que diacho seria isso pra tudo quanto é canto. Ele vai matar o Will. Não vai deixar ser um
humilhado assim tão facilmente. Enquanto pensava que ele vai entrar no ritmo dos seus pés e levemente se mover pra poder dar um 100% no que ele poderia ser agora, com várias esquivas, com ilusões que nem mesmo eu poderia saber aonde o Baek está, agora ele vai acabar com o Yu. Será que agora ele vai conseguir? Dando 100% de ti, mostrando o máximo do seu poder? Ele nunca fez isso antes. Só que o Yu tava com o olhar, aquele olhar de sempre dele, nem mesmo se movendo, nem mesmo mexendo o bolear do teu olho. Será que ele deve se manter sobre o controle e lentamente torturá-lo? Não, dessa vez o Baek vai fazer diferente. Pulando rapidamente para a esquerda do Yu, o Yu só olhando meio que de canto, isso não vai ser suficiente para poder acabar com o Yu. Por ter o irritado, é claro que ele vai fazer o Yu sofrer muito mais do que o normal. Ele vai colocar toda a sua força nesse soco e fazer ele sentir o que ele sentiu agora. Vai espancá-lo até sangrar, pulando por várias e várias vezes de vários ângulos diferentes. E numa investida dizendo morra seu filho do marrom, o Yu só desvia pro canto. Aparentemente dá pra ver que ele só deitou pro lado como se fosse um amador, não é? É, pelo menos é isso que o Baek pensou. É claro que ele pensou que o Yu era um amador, pensando que poderia esquivar apenas deitando pro lado quando ele viu o seu tempo de reação. Na hora, na mesma hora, o Baek mudou o seu soco. E veja, Yu, veja o que vocês chamam de talento dado pelos deuses. Com um soco diretamente posicionado na cara do Yu observando atentamente ao soco, qualquer um poderia dizer que naquele seguinte instante ele não poderia desviar daquele soco, mas o olhar de peixe morto do Yu diz diferente. Sim, sendo bastante sincero, o soco do Baek foi um soco estrondoso, ao ponto de fazer corte de vento, mas esse soco não pegou no Yu, ele simplesmente abaixou do soco do Baek. Baek, quando percebeu que o soco nem havia o atingido, assustou, porque o pior ainda estava por vir. Dá uma olhadinha aqui embaixo aqui, ó, pra tu ver. Olha o soco vindo de baixo pra cima, fião. Esse ia pegar bem na boca do estômago. E foi sem jeito, né? É claro que ele tomou. Tentou até desviar ali, mas pegou bem na costela. Essa doeu até em mim. Quando a partida dá até pra se dizer que o Baek, ele se assustou mais, não foi nem com a questão do soco, tá? Não deve ter nem isso. E sim a reação do Yu, aquele soco que ele havia dado. Como que ele poderia desviar de tal soco? É, mas se acha que acabou, é claro que o Yu não vai deixar ele impune com apenas um soco. Ele perguntou se seria legal bater nas outras pessoas, e é claro que ele vai tentar fazer isso também. É claro que vindo com outro soco em direção à tua cara, prontamente para acertar, tome outro bem na boca. Outro esmagador que poderia ter rasgado a tua cara. O Baek tava perdido. Ele não conseguia pensar em nada e nem mesmo ter uma reação a fazer o que tava fazendo naquele seguinte instante. Foi um jab atrás do outro. O Yu foi continuando com jabs de várias direções, aonde o Baek só foi deitando para trás e caindo sem mesmo perceber o que estava acontecendo. Seus olhos já estavam apagando, aquele brilho que ele tinha no seu olhar estava se esvaindo. Aos céus, dá até para considerar que o nosso Baek é um deus ou um talento dado por eles, mas aonde? Ele não consegue ver nada. Aonde tá esse cara, esse garoto chamado Yu, com um olhar de peixe morto, um depressivo que nem tem mesmo o que fazer da vida? Cadê esse cara? Mas a pergunta é, se você tem um talento dado pelos deuses, por que não teria uma pessoa acima de você? Algo que você poderia temer. Quando você se assusta e olha pra trás, tem algo maior que ti. Talvez não com um deus atrás de ti, mas sim um monstro que destrói os deuses. A única coisa que o Baek conseguia ver atrás de ti não era o Yu inteiro, e sim apenas o seu olhar estrondoso. Imagina só o seu corpo inteiro, cara. Esse cara não é um deus. Esse cara não é um concedido pelos deuses acima dele, que é um concedido pelos deuses. Ele é um monstro porradeiro.